Salve, salve! Vamos continuar nossa instrução aí, direito penal militar, direito penal funk. Vamos agora aprender uma parte extremamente importante do nosso curso. Pessoal, preste atenção. Crime propriamente militar e crime impropriamente militar. Senhores, há muitas dúvidas, há muita confusão de conceito. E hoje vamos trazer um conceito doutrinário, um conceito jurisprudencial, para ver se a gente consegue dirimir essa dúvida e sair do curso com uma certeza de definição entre o crime propriamente militar e do crime impropriamente militar. Vamos lá, senhores, sem perda de tempo, vamos avançando, né? Olha só, uma coisa interessante. Como é que é a definição do crime militar? Então, o conceito, o critério para classificar crime militar foi adotado o critério, qual o critério? Isso mesmo, em razão da lei, ratione legis. O critério adotado foi o do ratione legis, né? Ou seja, é a lei, essa lei aqui é a lei no sentido estrito, né? Estrito, que deve apontar o crime militar. E essa previsão nós vamos encontrar lá no artigo 124 da Constituição Federal. Essa justiça militar, essa aqui é a Justiça Militar da União, compete processar e julgar crimes militares definido aonde? Em lei. Qual é essa lei que define o crime militar? A lei é o CPM, no artigo 9º, 10, por diante. Vamos verificar isso já no próximo slide aí, olha só. Então, no artigo 9º, artigo 10, estabelece o critério de classificação do crime como militares. Bom, ele fala o seguinte: será crime militar? Quais tipos de crime? Primeiro, em razão da matéria. Grave isso aí, ó, em razão da matéria. Em razão do local. Essa razão da matéria nós vamos verificar lá na frente que existe uma dupla verificação. Se o crime está estabelecido no CPM e se o sujeito ele é militar. E aqui razão do local geralmente é sob administração, lugar, né, local ou lugar sujeito à administração militar. Em razão da pessoa, esse daqui é aqueles crimes que é militar versus militar. Em razão do tempo, né, aqui nós temos em razão do tempo, nós temos os crimes militares em tempo de paz, mas temos também os crimes militares em tempo de guerra. E aqui, na função militar, é no exercício da função, no exercício da função. É quando o militar vai cumprir uma missão, geralmente aqui as Forças Armadas, quando na situação lá na frente, vocês vão ver, ó, na GLO, ou no estado de sítio, ou no estado de guerra, eles podem cometer crime militar em razão dessa situação atípica, né? Dessa inormalidade. Avançando, aqui eu trago para vocês esse mapa mental, para vocês fixar o conteúdo. Vamos avançando. E aqui outro mapa mental, mas esse mapa mental já traz uma novidade, né? Olha só o que eu falei para vocês. Eu falei que em razão da matéria, existe uma dupla verificação, ou seja, eu devo verificar duas coisas. A primeira coisa é a qualidade de militar do agente, né? E a própria essência do ato praticado. Essa essência do ato praticado é se esse ato praticado ele está previsto no Código Penal Militar. E nessa situação, lá na frente vocês vão ver que essa classificação ela já pode ser dita como propriamente militar, porque somente militar pode cometer crime
e esse crime está somente tipificado no Código Penal Militar. Em razão do local, e aqui nós vamos ver, ó, lugar sujeito à administração militar, isso aqui é coisa tranquila, né? Razão da pessoa, ó, crime aonde o sujeito da ativa é militar, né? E aqui também nós temos aqui o tempo, razão do tempo, exemplo aqui, tempo de guerra, e aqui também não tem muita coisa, né? Atuando em razão da função. Tranquilo, pessoal? Avançando. Pessoal, para quê? Por que é importante? Olha só, presta atenção. Por que é importante a definição entre crime militar, propriamente militar, do crime impropriamente militar? Pessoal, essa situação não se resume a uma questão acadêmica, mas para que a gente consiga entender, quando a gente vai fazer qualquer outra situação, nós temos que lembrar que a importância de classificar, porque, olha só, o artigo 5º, né, da Constituição Federal fala o seguinte, ó, dispensa ordem judicial para prender alguém por crime propriamente militar. Então, a expressão propriamente militar, ela já foi contemplada na Constituição da seguinte maneira, ó, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judicial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar, e esse aqui, ó, definido em leis. Ok, pessoal? Beleza, né? Vamos avançar, então. E uma outra situação é a questão da reincidência, né? O artigo 60, inciso 2º do Código Penal Comum, fala o seguinte, ó, não autoriza o reconhecimento de reincidência quando o crime anterior for propriamente militar. Então, porventura, se você cometer algum crime propriamente militar, exemplo, você cometer motim, deserção, dormir em serviço, e lá na frente você, porventura, cometer qualquer outro crime comum, você não vai estar em curso na reincidência, porque o crime propriamente militar não traz reincidência para o crime comum. Olha só a importância disso aí, né? Vamos avançar então, pessoal? E agora eu quero falar, agora sim, assunto bem importante. Como é que eu classifico o crime propriamente militar do impropriamente militar? Depende, senhores. Depende de qual teoria eu vou aplicar. Esse fato típico, ele é propriamente militar ou impropriamente, ou é propriamente militar ou ele é impropriamente militar? Qual é a resposta? Depende. Depende de qual teoria. Porque pela teoria clássica, essa teoria clássica que vocês vão ver que é a teoria predominante, o que ele fala? Crime propriamente militar seriam os que só podem ser cometidos por militares. Só podem ser cometidos por militares. Ah, estou entendendo. Salvo, né, essa situação aqui do crime de insubmissão, que só pode ser praticado por civil. Civil. Mas lá na frente vocês vão ver a explicação dessa situação. A topográfica, o crime propriamente militar, ele tem uma definição diversa da lei penal comum, ou nela não se encontra. Essa situação aqui é aquela onde o crime só existe aonde? No CPM. A exemplo do motim, né? Dormir em serviço, só existe no Código Penal Militar. Então, pela questão topográfica, esse seria um crime propriamente militar. A processual, por sua vez, fala o seguinte, ó, é propriamente militar, cuja ação penal somente pode ser proposta contra militar.
Ah, estou começando a entender aqui. Então, dependendo da teoria, né, a gente vai classificar. Vamos aprofundar mais um pouco aí, para avançando. A teoria majoritária aqui é a teoria clássica, aonde o crime militar é aquele que somente pode ser praticado, cometido por militar. E aqui nós temos a seguinte situação, ó, exemplo, a deserção, covardia, dormir em serviço, assim por diante. Essa teoria fala o seguinte, ó, Jorge de Assis, menciona que o crime propriamente militar são aqueles que têm previsão somente no Código Penal Militar, e essa previsão ela tem que ser conjugada o seguinte, tem só previsão lá, e também só podem ser cometidos por militares. Por quê? Existem algumas previsões que somente está no Código Penal Militar, mas que pode ser cometido ou por militar ou por civil. Quando existe um tipo penal que, mesmo estando somente no Código Penal Militar, se ele pode ser cometido por militar ou por civil, para essa teoria clássica, ele seria o crime o quê? Crime impropriamente, ó, impropriamente militar. Ah, estou começando a entender. Olha aqui, ó, em contraposição, os crimes praticáveis por qualquer pessoa, ou seja, civil ou militar, são chamados de impropriamente militar. É o caso de homicídio aqui, ó, né? Onde o militar pratica por outro militar. Ou, olha aqui, ó, aquele exemplo que eu falei, ó, esse crime aqui, ó, violência contra a sentinela, ele só tem tipificação no Código Penal Militar. Você não vai ter esse tipo penal no comum, mas aqui pode ser praticado, o sujeito ativo pode ser o militar ou pode ser um civil. Nessa situação, pela teoria clássica, essa situação é o quê? É o crime impropriamente militar. Ah, estou começando a entender que eu tinha uma confusão, tinha uma hora que falava que era militar, tinha uma hora que falava que era impropriamente, tinha uma hora que falava que não sei o quê, não estava entendendo, agora estou começando a entender. Ah, pessoal, vamos ver aqui, essa teoria ela tem uma exceção, e até é motivo de crítica, né? Porque nós temos agora o crime de insubmissão, que ela tem uma previsão única de crime militar e que só pode ser praticado por civil. Esse crime de insubmissão é aquele que o civil não se apresenta para o serviço obrigatório, né? De grosso modo aí, né? Ele não se apresenta para o serviço obrigatório. Então, esse crime vai estar sendo praticado somente no âmbito das Forças Armadas, da União, né? E aqui, ó, a incorporação do faltoso exige, né, para o processamento e o julgamento desse crime, que o faltoso, que era o civil, ele passe para a qualidade de militar. Ele tem que ser incorporado. E essa condição aqui é uma condição de punibilidade ou de procedibilidade, estabelecido lá no artigo 146 do processo penal militar. E nesse sentido, quando ele passa para a qualidade de militar, a inclusão, então aqui é o seguinte, né? Que vale dizer, né, que antes dele adquirir a qualidade militar, se ele tiver na condição de civil, né, não cabe a ação penal contra esse submisso. Perfeito, pessoal? O que é a questão topográfica, né, pessoal? Senhores, questão topográfica é aquela que os delitos, né, os delitos estão tipificados apenas no Código Penal Militar e não também, né, na legislação comum. Aqui, ele só está tipificado no Código Penal Militar. Beleza, aqui é facinho, né, senhores?
Vamos avançando. Aqui é o seguinte, ainda com relação à teoria topográfica, a lição da Lei de 2007, surge aí a questão dos crimes militares extravagantes. Vamos aprender isso daqui mais na frente. Então, todos os crimes militares extravagantes, eles são, pela teoria topográfica, eles são necessariamente impropriamente militares, né? Os crimes extravagantes militares são necessariamente impropriamente militares. Preste atenção nisso aí. A teoria processual fala o seguinte: crime propriamente militar traduz por aquele cuja ação penal somente pode ser proposta contra militar, né? Então, se eu só posso processar militar nessa ação, eu não posso processar o civil, ele não vai ser caso de propriamente militar, né? E, em contrassenso, né? Em contrassenso, se você conseguir processar o contra militar e civil, essa situação passa a ser crime propriamente militar. E lá na frente vocês vão ver, né, que exige o sujeito ativo militar. Quando o crime militar só exigir o sujeito ativo, vocês vão perceber que é a teoria processual vai dizer que é crime propriamente militar. Vamos avançando, né? Pessoal, não vai se confundir, preste atenção aqui, ó. Não vai se confundir com o crime próprio militar. Não vai se confundir com o crime próprio militar, né? Porque esse crime próprio militar, ele pode trazer um trocadilho aqui de palavras, mas esse crime militar, ele é um crime que exige uma qualidade específica do agente. A exemplo desse crime aqui, ó, 201, deixar o comandante de socorrer sem justa causa navio de guerra, mercante, nacional, estrangeiro, aeronave em perigo ou náufragos que tenham pedido socorro. Então, qual é a qualidade de socorro? Que é o comandante. Pessoal, eu vou perguntar para você, o subcomandante pode cometer esse crime? Não. O oficial, somente por ser oficial, pode cometer esse crime? Não. O praça, o militar genérico? Não. Ele tem que ter essa qualidade de comando. Então, esse é o crime aqui, crime próprio, mas por ele estar tipificado no Código Penal Militar, ele é um tipo próprio militar. Ah, estou começando a entender. Para fixar, né? O crime propriamente militar impõe tão somente a qualidade do militar para a conduta, né? Para seu agente da conduta. Já no crime próprio militar, exige uma qualidade desse militar. Ele tem que ser militar, mas ele tem que ter uma qualidade. Exige um requisito adicional. Nesse caso aqui, pode ser o quê? O comandante. Pode ser o superior hierárquico, vocês vão ver lá, muito caso superior hierárquico, né? O inferior hierárquico também, né? E assim por diante. Ou pode ser o médico militar, pode ser o veterinário militar, pode ser o farmacêutico militar e assim por diante, né? Vamos avançando. E damos aí por encerrado essa instrução por agora, né? Por agora damos por encerrado, guardo vocês para a próxima instrução, muito importante. Vamos avançando, abraço.